Hello everybody, hello and welcome. Seja muito bem-vindo a mais um programa English com Júlia Monteiro aqui na Rádio Flórida Brasil. É um prazer estar aqui, é um prazer ter você aqui me assistindo. Eu espero que eu esteja conseguindo te ajudar a aprender inglês aí, da onde você estiver, do Brasil, aqui da Flórida, dos Estados Unidos. É realmente uma oportunidade única para quem está aí do outro lado, né, de aprender inglês de forma tão fácil e gratuita. Realmente não dá para perder essa oportunidade. Gostaria muito de agradecer à rádio pelo espaço, que é muito bacana mesmo. Uma vez por semana aula de inglês, gente, o que mais a gente pode pedir, né? E assim, é de graça, não dá para perder mesmo. E gostaria muito de agradecer também a Mila, que é a escola de idiomas aqui da Flórida. Eu vou deixar o contato deles no final da aula, mas é uma escola excelente para quem está aqui na Flórida e está precisando aprender inglês. Eu vou deixar os contatos no final da aula e vocês, por favor, entrem em contato com eles, ok? A nossa aula hoje, a gente vai falar sobre First Conditional. Pode passar o nome da aula, por favor, Diego. É um tema super importante que são as condicionais, né? Então a gente vai ver uma das condicionais em inglês. Para quem está me acompanhando já toda a aula, todas as terças-feiras, a gente já teve uma aula sobre conditional, mas aí foi sobre second conditional. Agora, hoje, nós vamos ver a first conditional, que também é super importante. O que é uma conditional, né? A condicional, que a gente também usa em português, então é super importante, é o famoso se. Então, se eu pudesse, se eu fosse, se eu tivesse, se eu for, se eu tiver, e aí muda, na verdade, o tempo verbal, se é uma situação possível, se não é. Então, cada conditional a gente usa para uma situação diferente e hoje a gente vai focar na first conditional, que é a primeira condicional, como se fosse assim, mas não precisa se atentar muito ao nome, porque não é isso que importa. O que importa é a gente saber usar mesmo, saber a estrutura, saber o tipo de situação que a gente precisa aplicar essa estrutura em inglês. Mas é super importante. Então, você que está aí me acompanhando, fica ligado. É uma aula muito importante mesmo. Eu tenho certeza que, principalmente para quem está me acompanhando todas as aulas, vai conseguir entender de maneira bem fácil, porque eu estou fazendo, na verdade, as aulas com uma sequência mesmo. Então, para entender a first conditional, antes a gente precisa, por exemplo, ter ali a estrutura do present, do simple present bem direitinho, bem estruturada, porque senão a gente não consegue aplicar a first conditional, que precisa da estrutura do presente simples. E a gente já teve isso aqui na rádio. Então, fica acompanhando, não perca nenhuma aula. Se você, de repente, não puder assistir alguma aula em específico, procure essa aula, tem no YouTube, em todas as redes sociais, as aulas ficam gravadas. Se você tiver qualquer dúvida para encontrar essas aulas, manda mensagem para mim. Se você não estiver me seguindo ainda, Inglês com Júlia Monteiro, me siga lá no Instagram. Vai ser um prazer ter você lá também. Todo dia, praticamente, eu posto algum conteúdo, seja no feed, seja nos stories. Estou sempre interagindo com vocês, ensinando pronúncia, vocabulário, expressões. Tem bastante conteúdo legal por lá também, ok? Então, vamos lá. First conditional, a gente vai ver use. Então, qual que é o uso da first conditional? Grammar structure, então, para ver direitinho qual é a estrutura que a gente tem que usar. A gente vai ter exercises também, porque a gente aprende de verdade quando a gente pratica. Então, não adianta você ficar só me ouvindo e não fazer nada com isso, que você pode até entender. Mas o fato de não colocar em uso, de não praticar, vai fazer com que você esqueça muito rápido. Então, se você tiver aí, de repente, com um papel, uma caneta, para fazer alguma anotação, para fazer esse exercício de forma breve, mas poder exercitar um pouquinho, vai ser ótimo. Se você não puder escrever, não tem problema, acompanha a aula mesmo assim, vai ouvindo, vai refletindo ali sobre as respostas e tentando elaborar na sua cabeça, e depois você pode assistir a aula de novo e fazer os exercícios de forma completa. Eles são super rápidos, mas são importantes, ok? E aí a gente também vai comparar a first e a second conditional, porque como a gente já estudou a second conditional, e apesar de ser um pouco estranho, né, a gente viu primeiro a second e agora nós vamos ver a first. É porque elas realmente precisam ali de alguns conteúdos anteriores, né? E a gente, na verdade, com a sequência que eu tô seguindo, ficou melhor a gente falar sobre a first neste momento, ok? A gente também vai ver algumas palavrinhas super importantes que a gente usa muito com first conditional, então, unless, as long as, until, as soon as. Então, para você que inclusive já tem inglês, que já sabe falar bem, essas palavras são super importantes e elas não são tão básicas assim. Se você é aluno que ainda tem ali a estrutura básica da língua, está aprendendo inglês ainda no nível inicial, fica tranquilo que você vai entender também, porque afinal de contas você está me
acompanhando e a gente está construindo ali a estrutura da língua juntos, ok? E idioms, como sempre, eu sempre trago alguma expressão idiomática no final da aula, porque afinal de contas a língua está cheia de expressões do dia a dia e elas são fundamentais para você entender uma conversa, para você entender algum filme e até para você também colocar isso em uso e poder conversar com as pessoas usando essas expressões do dia a dia, e com certeza seu inglês vai ficar muito mais natural se você conseguir aplicar algumas expressões, ok? Então vamos lá, Diego, pode passar por favor, vamos começar então a gente vendo o uso e a estrutura da língua, né? Quando que a gente usa first conditional e qual é a estrutura que a gente precisa para poder montar as nossas frases com first conditional? Então vamos lá. Conditional é o tal do se. Então, se alguma coisa acontecesse, se alguma coisa acontecer, e aí depende então da possibilidade. O que acontece? First conditional a gente vai usar para possible situations, real situations, está escrito aí em cinza. Então, possible situations, o que isso significa? São situações possíveis, situações reais. Então, é se você está imaginando, mas você está imaginando algo que de fato pode acontecer. Essa vai ser, inclusive, a grande diferença dessa para second conditional que a gente vai trabalhar mais a fundo daqui uns minutinhos. Então, se você está pensando, imaginando alguma coisa que é possível, que é real para você, você vai usar first conditional. Então, qual é a estrutura gramatical da first conditional? If, e aí você vai colocar junto com o if clause o simple present, a estrutura do presente simples. A próxima tela ela está dedicada para eu fazer um recap, para fazer uma revisão sobre esse tempo verbal. É uma revisão breve mesmo, só para você lembrar, porque como eu disse no começo da aula, a gente já trabalhou esse assunto aqui. Então a gente usa o if junto com o simple present e depois a second clause a gente vai usar o will com o verbo no infinitivo. O que significa o verbo no infinitivo? Ele está na forma normal dele. Ele não tem ing, ele não vai ter s, ele não vai ter nada. Ele vai ser o verbo no presente na forma infinitiva. Não tem nenhuma mudança, nenhuma alteração no verbo. Olha só a frase, que é sempre importante a gente visualizar num exemplo para realmente entender. Então, if I have some free time, I'll take a nap. If I have some free time, I'll take a nap. Então a gente tem if I have, olha o if, e I have é o verbo no simple present, está no presente. If I have some free time, se eu tiver um tempo livre, se eu tiver algum tempo, I'll take a nap. Eu vou tirar uma, o que é nap? Soneca. Então, se eu tiver um tempo livre, eu vou tirar uma soneca. Bom, eu estou imaginando e é possível isso acontecer? Possível pode ser que não aconteça, mas é uma situação real, eu estou imaginando algo que pode acontecer, ok? Então, if I have some free time, I'll take a nap. E aí vocês têm a frase de baixo que está aparecendo, que é a mesma coisa, é a mesma frase, só está na ordem invertida. Então eu estou dizendo, I will take a nap if I have some free time. I'll take a nap if I have some free time. Não tem diferença nenhuma. A única diferença é um pequeno detalhe que é a comma. O que significa comma? Em português é uma coisa, em inglês é outra, né? Em inglês significa vírgula. Então, quando eu começo a minha frase, como tá a primeira aqui, ó, aparecendo, a primeira frase, se eu começar com o if clause, aí eu vou ter vírgula na frase. Então, olha só, if I have some free time, I'll take a nap. Agora, se eu inverter e deixar o if clause para a segunda parte e começar a frase com a outra clause, aí eu não vou ter vírgula. Então, I'll take a nap if I have some free time. I'll take a nap if I have some free time. Então, eu vou tirar uma soneca se eu tiver tempo livre. Só invertir, a ideia é a mesma. O único detalhe realmente é essa pausa, essa vírgula, que a gente aí não vai ter mais. Ok? Então, esse é o uso. Situações reais, situações possíveis, e a gente usa if present e depois o will. Logo depois do will, o verbo está no infinitivo. Olha só, I'll take a nap. I'll take, I will take. O verbo take está na forma normal dele, não tem S, não tem nada. Ok? Vamos para a próxima tela, que vai ser rápido, na verdade parece que é muita informação, mas como eu disse para vocês que estão me acompanhando já, é só uma revisão. A gente precisa do simple present, então, do presente simples,
para poder aplicar na first conditional. Então, vamos lembrar mais ou menos como que é a estrutura do presente simples, porque é fundamental a gente saber direitinho para poder, né, usar a estrutura direito da first conditional. Então, o verbo auxiliar do simple present é o do, que está aparecendo aqui em rosa. Aí a gente tem o does, que vai ser para he, she, it, que nada mais é que o próprio do com o es, ok? Então, do a gente usa para I, you, we and they, e o does, que está em amarelo, he, she, it, ok? A gente só usa o auxiliary verb, a gente só usa o auxiliar para frases interrogativas e negativas. A gente não precisa dos verbos auxiliares em frases afirmativas. A gente não usa, a não ser que a gente queira colocar ênfase, mas aí é uma outra história. Então, olha só os exemplos de frase afirmativa que está aparecendo aqui em verde. Então, vamos lá. I study every day. I study. We work hard, right? We work hard. Então, work. We work. Tá tudo no presente simples. He likes his job. E olha aí o detalhe que é muito importante para você relembrar e poder aplicar direitinho agora com a first conditional. Então, he likes. He, she, it. Eu tenho que colocar o S no verbo de ação, nas frases afirmativas. Então, I like, you like, we like. Mas se eu estiver falando de he, she ou it, aí eu vou dizer likes. So, he likes, she likes, ok? He likes his job. It always rains in the summer. Então, sempre chove no verão, é isso que eu estou dizendo. Mas é uma frase afirmativa, eu estou usando it, que é a terceira pessoa do singular, então eu tenho que colocar S no verbo. Então, it always rains in the summer. É um detalhe muito importante que a gente não pode esquecer. Então, he, she, it, S no verbo, para frases afirmativas. E aí vocês têm, então, aparecendo em cinza, questions. Então, só para a gente relembrar, como que eu faço uma question com simple present? Eu tenho que usar aí o verbo auxiliar, ou do ou does, aí depende da pessoa que você estiver falando. Então, do we, e tanto faz o que tem depois, porque na verdade a gente só está prestando atenção agora na estrutura da pergunta. Então, do we like pizza? Do we live in Brazil? Do we live in the USA? Do we like... tarará, tarará. Does he... Olha só a diferença. Agora eu tô falando da terceira pessoa do singular. He. Aí eu tenho que usar o does. Então, does he work every day? Does he live with his parents? Does he like his girlfriend? Where do you live? Where do you work? Where do you study? Então, são exemplos de perguntas que estão no presente simples, no simple present. Só para a gente relembrar, o foco não é esse, o foco é first conditional. Mas a gente precisa saber simple present para usar first conditional. E frases negativas, que a gente também pode usar numa conditional, eu tenho que usar o auxiliar. Então, do na negativa, don't, que é a mesma coisa que do not. E does na negativa, doesn't, que é a mesma coisa que does not. Mais uma vez, você pode usar don't ou do not. Does ou does not. O que muda é a ênfase que você está colocando ali. Então, tudo depende da intenção, de como você quer passar alguma mensagem. Então, I don't eat meat. I don't eat meat, for example. Né? Então, eu estou dizendo que eu não como carne, which is a lie, because I do eat meat. Então, na verdade, eu como carne sim, é só um exemplo. Então, I don't eat meat. She doesn't eat meat. Tá vendo? Então, I don't, she doesn't. E aí o verbo vai estar sem o S para she. Por quê? Porque eu só coloco o S para he, she, it, afirmativa. Se é uma negativa, o S já tá lá no verbo auxiliar, já tá no does. Então, ó, she doesn't, ó, doesn't já tá com ES. Aí o verbo vai ficar na forma normal. Então, she doesn't eat meat. Ok? Esse é só um recap para a gente poder lembrar como que é o simple present. Diego, passa para a gente, por favor. Vamos ver agora alguns exemplos de frases aplicando a first conditional. Olha só como que isso faz parte do nosso dia a dia e muitas vezes a gente usa realmente a first conditional, mesmo em português, sem perceber. Então, é um tema super importante, sim. É conteúdo muito relevante para a gente aprender. Então, if you behave, I'll give you a cookie. Imagina que eu estou falando com meu filho, com algum aluno, com a minha filha. Então, if you behave, I'll give you a cookie. Se você, ó, se você se comportar, eu te dou um cookie, ok? Então, if you behave, o verbo tá no presente, if you behave, I'll give you a cookie. E aí, esse I'll
é o I will que está na contracted form, ele está na forma abreviada, o que é muito mais natural da gente dizer. Na hora que a gente está escrevendo, a linguagem formal, a gente não vai usar a contracted form, então a gente vai escrever I will. Mas quando a gente está se comunicando, e normalmente a gente se comunica num contexto informal, a gente vai usar da forma abreviada sempre que possível, todos os auxiliares, todos os modal verbs, a gente normalmente vai usar sempre as contractions. Então, I'll give you a cookie, I'll do that, you'll. Então, é sempre da forma abreviada, ok? Tem que prestar atenção nisso, porque às vezes a gente não entende, fala, nossa, o que ele falou? Não, é will, mas tá na contracted form. Olha os outros exemplos aqui. If my son behaves, I'll give him a cookie. Que é a mesma ideia da primeira frase. Então, eu só estou mudando a pessoa para vocês verem o que eu tenho que fazer com o verbo. Então, ó, if you behave, I'll give you a cookie. If my son behaves. Agora eu estou falando do my son, eu estou falando de he. So, if he behaves. Tá vendo? Eu tenho que aplicar o S porque é a terceira pessoa do singular, ok? Tá vendo como é muito importante a gente saber direitinho como que é a estrutura do simple present? Senão a gente erraria aqui no first conditional e nem é culpa da first conditional, é culpa de um conteúdo que ficou lá atrás, ok? Tem que praticar para poder aprender. Então, if my son behaves, I'll give him a cookie. Se o meu filho se comportar, eu vou dar um cookie para ele. So, I'll give him a cookie. If we take a good care of our planet, we will have a better future. So, if we take a good care of our planet, we'll have a better future. Então, se a gente tomar cuidar, né, direitinho do nosso planet, we will have a better future. Nós vamos ter um futuro melhor. Então, tudo eu estou imaginando. Ah, é possível? Sim, é possível. Se é provável, se não é provável, aí vai ser até uma questão de opinião, mas sim, é uma situação real, ela pode acontecer, e ela, nesse caso, deve acontecer. We have to take a good care of our planet, right? Então, olha agora um exemplo de frase negativa. If I don't work tomorrow, I may travel. Agora tem uma diferença aqui, então. Olha só, duas, na verdade, né? Porque eu estou usando na forma negativa. So, if I don't work tomorrow, o que eu estou dizendo? Se eu não trabalhar amanhã, aí muitos devem estar se perguntando assim, nossa, mas é tomorrow, eu estou falando do futuro, mas eu estou usando junto com o presente, né? Porque if I don't travel tá no presente? Sim, junto com o if clause, eu vou sempre usar o simple present, o presente, mesmo que eu esteja dando uma ideia de futuro. E a mesma coisa acontece em português, se a gente parar para pensar, porque olha só, essa frase em português é, se eu não trabalhar, amanhã, ó, não trabalhar, tá no presente, mas eu estou me referindo ao futuro. Se eu trabalhar amanhã, ok? Mesma coisa. Então, em português acontece da mesma maneira que em inglês nesse caso. So, if I don't work tomorrow, I may travel. O que significa esse may? Nesse caso, né? Aqui, ó, tá aparecendo. May tem outros significados, a gente usa em outros contextos também. Mas nesse caso, may dá a ideia de possibilidade. Então, o que eu tô dizendo? Se eu não trabalhar amanhã, pode ser que eu viaje, né? Pode ser. Então, eu não tô afirmando que eu vou. Diferente a ideia que vai dar. Então, eu posso falar, if I don't work tomorrow, I will travel. Estou dizendo, se eu não trabalhar amanhã, eu vou viajar. I will travel. Agora, se eu falar I may travel, eu não estou dando certeza. Estou dizendo que pode ser que eu viaje se eu não trabalhar amanhã. Ok? So, may, super importante para a gente aplicar junto com first conditional quando a gente está dando a ideia de possibilidade e não de uma certeza de algo que vai acontecer, ok? If I don't study hard, I won't have a good grade. If I don't study hard, I won't have a good grade. Então, se eu não estudar para valer, eu não vou ter uma nota boa, ok? Então, se eu não, if I don't study hard, I won't have a good grade. Agora, o will tá na negativa. Will na negativa, eu junto com o not. Então, will not ou won't, que é a contracted form, que é a abreviação de will not. Ah, mas eu posso falar will not ao invés de won't? Pode, tudo vai depender da sua intenção, se você quer colocar ênfase
porque olha só como muda. If I don't study hard, I won't have a good grade. I won't have a good grade. Agora, se eu disser, if I don't study hard, I will not have a good grade. I will not have a good grade. Eu tô colocando um pouco mais de força ali, um pouco mais de intenção, de ênfase na negativa, dizendo que não vou ter uma nota boa. Então, tudo depende da ênfase, mas gramaticalmente as duas estão corretas, ok? Vamos pro próximo, então. A gente agora, vocês aí de casa vão pensar um pouquinho, quem tiver com papel, com caneta, pode escrever uma frase ou outra, quem não tiver, é só pensar mesmo, tenta pensar em algumas frases que vocês usariam para completar essa frase. Olha só, if Jack gets that promotion, he will, então imagina que esse aqui é o Jack, e aí ele tá para ganhar uma promotion, né, ele tá para ganhar aquele aumento no trabalho, né, vai subir de cargo e tal, e ele tá esperando isso, e se ele conseguir mesmo, so if he gets, olha o S no verbo porque é he, if he gets that promotion, he will, so, how would you complete this sentence? Como que vocês completariam, né, essa ideia, essa frase? Tem várias possibilidades e aqui, na verdade, eu coloquei só alguns exemplos, né, de coisas que vocês poderiam falar, mas claro que pode ser qualquer outra coisa. Então, tem uma family aqui, tem uma mala aqui de viagem, tem um carro, aí tá pensando em dinheiro, por quê? Porque é um aumento. Então, como que a gente poderia completar, né? Vou dar alguns exemplos para vocês. So, if he gets that promotion, he will have a better salary. Ele vai ter um salário melhor. He will get a lot of money. He will get more money. Então, ele vai ter muito dinheiro, ele vai ganhar mais dinheiro, né? Então, aí depende de como a gente quiser colocar essa frase. Mas olha só, aqui, porque de repente tem uma família. If he gets that promotion, he will help his family. Então, se ele conseguir aquela promotion, he will help his family. Ele vai ajudar a família dele. A mala aqui, o que a gente pode dizer agora com mala? A gente pode falar, if he gets that promotion, he will travel the world. Ele vai viajar o mundo. He will travel a lot. Ele vai viajar muito. Então, várias possibilidades aí. E aí tem um car. If he gets that promotion, he will buy a new car. Ele vai comprar um carro novo, por exemplo. Então, olha só como a first conditional é importante a gente saber, a gente aplicar para falar de situações do dia a dia mesmo, né? Eu acho que se bobear todo dia a gente fala alguma frase pelo menos usando alguma condicional, né? Às vezes a first conditional, às vezes second, em inglês tem outras, tem third, tem mixed, tudo conteúdo que a gente ainda vai ver porque ele fica um pouquinho mais avançado, mas a gente vai chegar lá, ok? Vamos para uma próxima tela então que tem mais um exercício para vocês pensarem um pouco para ir aplicando essa estrutura. Agora vocês têm algumas frases que estão aparecendo aqui, ó. 1 to 5, então 1, 2, 3, 4, 5, são 5 different sentences, todas elas são com first conditional, e aí você tem que completar com a ideia para completar a frase. Então, olha só, por exemplo, a primeira, if you work hard, if you work hard. Essa frase, eu vou conectar com qual dessas aqui? So, if you work hard, you will have to go to the hospital, you will feel what true love looks like, you will be recognized, you have a better day, ou you'll start a new family. Então, if you work hard, se você trabalhar duro, o que vai acontecer, né? Qual é a ideia que... Aí, claro que se a gente pensar só em gramática, por isso que gramática por si só, ela não basta para você aprender um idioma. Então, você tem que entender o que significam as palavras para você ver o sentido e dar o sentido correto. Então, se você trabalhar duro, you will have to go to the hospital. Você vai ter que ir para o hospital. Não faria muito sentido, né? If you work hard, you will feel what true love looks like. Então, você vai sentir como que é o amor verdadeiro? Também não deu muito sentido. If you work hard, you will be recognized. Você vai ser reconhecido se você trabalhar duro. É essa mesma. Então, é isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que olhar a frase e ligar. E aí, se você tá com pressa, não tá com muito tempo para escrever, coloca só os números junto com as letras, ok? Então, 1, a gente tá ligando com letter C. Number 2, if you get married, se você casar, if you get married,
O que a gente poderia completar? Claro que essa frase e qualquer outra a gente pode completar com muitas ideias diferentes, né? São milhões de possibilidades. Aqui são só alguns exemplos. So, if you get married, you will have to go to the hospital. Maybe. You will feel what true love looks like. Também, né? Daria certo. Às vezes, ó, mais de uma opção caberia. You will be recognized. A gente já tá usando esse pro primeiro. You will have a better day. Você vai ter um dia melhor se você casar. You'll start a new family. Você vai começar uma família. Então, qual deles, né, que você usaria? Então, vamos pensar um pouquinho. E aí, na próxima tela, eu vou mostrar as outras respostas para vocês, ok? If you break your arm, se você quebrar o seu braço, o que vai acontecer? If you have kids, se você tiver filhos, não é se você tiver no momento, é se algum dia você tiver filhos. If you sleep well at night, se você dormir bem à noite, if you sleep well at night, you will have to go to the hospital, you will feel what true love looks like, you will be recognized, you will have a better day, ou you'll start a new family, né? Como que você completaria? Vamos ver as respostas, então. Eu sei que o tempo é curto, mas não tem jeito, senão a gente não consegue terminar todo o conteúdo. Mas eu espero que vocês tenham pelo menos conseguido pensar um pouquinho em quais frases vocês podem juntar. Vamos ver então as respostas. So, the answers. Pode passar para mim, Diego, por favor. Olha só, as respostas estão aparecendo aqui. E aí as frases inteiras agora, na ordem certinha, estão aqui embaixo. Então vamos ler para ver como que ficou. Se você colocou alguma coisa diferente, mas fez sentido, não tem problema nenhum, ok? If you work hard, you will be recognized. If you get married, you start a new family. So, if you get married, you will start a new family. Se você casar, você vai começar uma família nova. If you break your arm, you will have to go to the hospital. Vou só precisar trocar rapidinho daqui a pouco, tá, Diego? Que é só a leitura aqui. If you break your arm, you will have to go to the hospital. Então, se você quebrar o braço, você vai ter que ir para o hospital. Obvious, right? E nesse caso, por exemplo, nenhuma outra caberia, né? Porque se eu falo, if you break your arm, you will start a new family. Você vai começar uma família. Não faz sentido nenhum, né? A não ser que a gente esteja falando sobre superstition, né? Então, a gente está falando sobre superstição. Mas não é o caso. Então, tem uma frase que encaixa com essa, que é you will have to go to the hospital. If you have kids, you will feel what true love looks like. Então, se você tiver filhos, you will feel, você vai sentir what true love looks like, o que é o verdadeiro amor, né? Como que você se sente com o verdadeiro amor. If you sleep well at night, you will have a better day. Então, se você dormir bem à noite, você vai ter um dia melhor. Ok? Agora vamos pensar na diferença entre first conditional e second conditional. Então, coloquei aqui um recap, pode passar, por favor. A gente já estudou aqui nas aulas do English com Júlia Monteiro, aqui na rádio, a gente já teve uma aula dedicada para aprender second conditional, que é o que está aparecendo aqui em cima. Então, essa a gente já estudou. Tô trazendo essa para a gente agora comparar quando que eu uso uma, quando que eu uso outra. E aqui embaixo tá a first conditional que a gente está aprendendo hoje. Então, olha só, second conditional. Quando que eu vou usar second conditional? Vamos relembrar. Eu vou usar para unreal situations, hypothetical situations. Então, são situações imaginárias que não são possíveis, não são reais para vocês, para quem está falando. É claro que, às vezes, a gente até fala, se eu tivesse dinheiro, bom, é uma situação possível? Sim, mas ela não é real para mim. Eu estou imaginando uma coisa que muito provavelmente não vai acontecer. E muitas vezes a second conditional a gente usa para falar sobre situações que aí sim são impossíveis mesmo. Por exemplo, if I were you, né? Quando? Isso nunca vai acontecer, porque eu nunca vou ser você, né? Eu nunca vou ser você. So, if I were you, I would buy that house. Então, vamos lembrar, olha o exemplo que está aqui, ó, que eu acabei de falar. If I were you, I would buy that house. Então, eu estou dizendo, se eu fosse você, eu compraria aquela casa. Então, eu estou usando aqui a estrutura da second conditional, que é if, junto com o past, aí é o verbo no passado que a gente tem que usar, if past, e depois would. Então, if past, would, para falar sobre situações unreal, imaginárias que não são possíveis, né? Ou não são tão possíveis de acontecer, ok? Então, essa é a diferença entre as duas. Uma é possível, uma é real, uma de fato poderia acontecer, a outra
Não, ok? Mesmo que eu falasse, if I had a lot of money, poxa, mas eu não posso ter muito dinheiro algum dia na vida? Sim, tudo é possível. Eu posso ganhar na loteria, alguma coisa pode acontecer, mas a probabilidade ela é menor, né? E é claro que possível é, mas não é tão possível assim. First conditional, então, a gente vai usar possible situations. E aí, aquele exemplo que eu dei no começo. If I have some free time, I'll take a nap. Então, comparem. Olha aqui o que está em branco aparecendo, ó. Para second conditional, olha a estrutura que eu tenho que usar. If past, would. Agora, para first conditional, eu tenho que usar if present, will. E aí, qual é o problema? Muitos alunos, quando estão aprendendo inglês, eles acabam misturando. Então, coloca o if past junto com will, aí coloca if present junto com would, e aí, embanana tudo, dá errado. Como que você pode evitar isso? Praticando. Não tem outro jeito, não adianta a gente esperar um milagre, achar que só ouvindo aula, só indo atrás da informação vai ser o suficiente. Pode ser que sim, provavelmente não. Então, o importante mesmo é praticar, escreve frase, coloca em contexto, fala com você mesmo na hora que você estiver tomando banho, cria diálogos na sua cabeça e tenta aplicar toda essa estrutura que você está aprendendo. É isso que vai fazer diferença, ok? Então, esse tempo que você está investindo, assistindo, acompanhando todas as aulas aqui no English com Júlia Monteiro, é um tempo, assim, muito importante, é um investimento muito legal, mas não joga isso fora, aproveita tudo que você pode. Então, pratica também para realmente aprender e valer a pena. Ok? Vamos para a próxima tela, então. Agora que a gente viu as duas, agora que a gente comparou first and second conditional, tenta completar essas frases aqui rapidinho. A diferença agora é que nesse exercício aqui, às vezes vai ter frase que você vai ter que aplicar first conditional e vai ter frase que você vai ter que aplicar second conditional. Como que você vai saber? Pensando se é uma situação real, possível, ou se é uma situação irreal, você não pode fazer, a chance de acontecer é mínima, ok? Então, o verbo que você tem que usar está aparecendo embaixo aqui do espaço, e aí você vai ter que colocar esse verbo ou no presente, se for first conditional, ou no passado, se for second conditional, ok? Vou dar uns segundinhos aí para vocês pensarem. Vamos olhando aí as frases, e aí na próxima tela eu vou passar as respostas para vocês. Ó, vou fazer a primeira só para vocês olharem. Então, if I to be, você tem que completar com o verb to be. If I tarara, a boy, I wouldn't worry about shaving. Então, eu tô dizendo que se eu tarara, um menino, eu não me preocuparia com depilação. Então, eu não sou um boy, eu estou imaginando. É possível? É real? Não. Então, eu vou ter que usar a second conditional. Second conditional, o verbo vai ter que estar lá no passado. Então, é o verb to be no passado. Como que vai ficar essa frase? Vai ficar if I were a boy, que tem até uma música, né? If I were a boy. Tem um monte de música para trabalhar conditionals, muitas. Inclusive, quando a gente aprendeu a second conditional aqui nas aulas da rádio, a gente trabalhou uma música também. Foi super legal. Música ajuda muito. So, if I were a boy, I wouldn't worry about shaving. She will call you if you tarara your number. Ela vai te ligar se você deixar o seu número. So, she will call you if you tarara your number. Como que você completaria? É possível? Pode acontecer? Então, first conditional, o verbo tem que estar no presente. If I tarara, I might tarara. E agora? Agora eu tenho que completar com dois verbos. É uma situação possível? Então, se eu, I might, é a mesma coisa que may, indica possibilidade. Então, o que eu estou querendo dizer nessa frase? Eu estou querendo dizer assim, se eu tentar, eu posso conseguir. Se eu tentar, eu posso conseguir. Olha só que frase linda para a gente refletir, inclusive, né, sobre isso. Então, tenta, tem que tentar. A gente nunca vai saber. You will never know if you don't try, ok? So, vou dar a resposta dessa já. If I try, I might win. Eu posso vencer, né? Eu posso conseguir. So, if I try, I might win. Eu posso vencer. Então, da ideia de possibilidade. Claro que você também poderia, if I try, I will win. Então, se eu tentar, eu vou conseguir. Melhor ainda, mais forte ainda a frase. Aí a gente tem as outras duas. If he tarara harder, he the test. Então, se ele estudar mais, ele passa na prova. É possível? É real?
Então, você precisa primeiro se perguntar isso para ver se você coloca first or second conditional. E a última, if I $10 million, I stop working. Pensa se é real, se é possível. De repente, se eu tivesse ou se eu tiver 10 milhões de dólares, né? Qual conditional que é mais apropriada de usar nesse caso, né? Vamos para as respostas então. Diego, passa pra gente, por favor, pra gente olhar. Então, olha como é que ficou. Vamos ver se você acertou aí. If I were a boy, I wouldn't worry about shaving. And if I were a boy, I wouldn't worry about shaving. And I mean it. I really mean it. Eu não me preocuparia com depilação mesmo, at all. She will call you if you leave your number. She will call you if you leave your number. Ela vai te ligar se você deixar o seu número. If I try, I might win. Se eu tentar, eu posso ganhar. If he studies hard, he will pass the test. If he studies hard, he will pass the test. Se ele estudar para valer, if he studies. Olha o S aí no verbo porque é he, she, it. Afirmativa no presente, porque está na first conditional. He will pass the test. E a última, if I had $10 million, se eu tivesse, por quê? Porque eu estou imaginando uma coisa que não é real para mim. Estou imaginando, sim, possível? Tudo é possível, não é verdade? Mas não é real para mim. So, if I had, não está no passado, if I had $10 million, I'd stop working. I would stop working. Eu pararia de trabalhar, for example. Ok? Vamos para mais uma tela, já estamos chegando ao final. Essa tela, ela é um pouquinho mais, não avançada, mas ela é menos básica do que as outras. A gente pode aplicar essas palavras aqui que são super importantes quando a gente está falando de conditional também, não é só em conditionals que a gente usa, mas principalmente. Então, unless, as soon as, until, as long as. Eu vou ler para vocês as frases para a gente poder entender junto qual é o sentido dessas palavras, ok? Então, I won't buy a computer unless I really need it. I won't buy a new computer unless I really need it. Então, eu estou dizendo o quê? I won't buy a new computer. Eu não vou comprar um new computer, um computador novo, unless I really need it. A não ser que eu realmente precise, ok? So, I won't buy a new computer unless I really need it, ok? I will buy a new computer. Então, todas as frases eu estou usando a mesma ideia e só mudando essas palavras para vocês entenderem o que significa cada uma delas. I will buy a new computer as soon as I can. As soon as I can. Inclusive, se a gente tem uma abreviação para essa palavra, para essa expressão. Então, as soon as, A-S-A-S. Então, as soon as possible, né? Assim que possível. Então, call me back as soon as possible, né? Então, você escreve call me back, A-S-A-P, na verdade, não é A-S, A-S-A-P. Então, call me back as soon as possible significa assim que possível, ok? O quanto antes. So, I will buy a new computer as soon as I can. Eu vou comprar um computador novo assim que eu puder. I won't buy a new computer, estou na terceira frase, until I get paid. I won't buy a new computer until I get paid. Eu não vou comprar a new computer until I get paid. Até eu ser pago, até eu receber o meu salário, né? Então, enquanto eu não receber o meu salário, eu não vou. Então, until é até tal momento. E a última que tem aqui, I won't change my computer as long as it's still working. Eu não vou mudar o meu computer, não vou trocar o meu computador enquanto ele estiver funcionando, as long as, com a condição de ele ainda estar funcionando, ok? So, as long as. Então, essas palavras, como que você pode praticar para poder aprender? Anota, mesmo que não dê tempo de você copiar essas frases, não precisa disso, lembra que a aula fica gravada, você pode fazer isso depois. Mas anota essas palavras super importantes, unless, as soon as, until, as long as, e depois você tenta criar frases aplicando a first conditional junto com essas palavras. E qualquer dúvida que você tiver, manda mensagem para mim, em inglês com Júlia Monteiro, lá no Instagram. Manda, olha, eu não tenho certeza se ficou certo, assim tá legal, tá correto, eu vou ajudar vocês por lá também, ok? Pode me mandar a mensagem no direct, ok? E aí agora vamos para os nossos idioms, para a gente encerrar a aula. Idioms, como eu falei para vocês, são expressões do dia a dia que são super importantes. Eu trouxe algumas que estão ligadas com essa ideia de conditional, né? Porque afinal de contas, a gente está trabalhando isso nessa aula. Então, if so, vamos ver o que significa. I might go to the party. I might go to the party. O que é might mesmo? Significa
I may go to the party, I might go to the party. Então, pode ser que eu vá na festa. Pode ser que eu vá, né? Tô dando a ideia de possibilidade, não é uma certeza. I might go to the party. If so, can you give me a ride? If so, can you give me a ride? Você consegue adivinhar o que significa esse if so? Pelo contexto, é muito importante a gente tentar entender pelo contexto antes de sair procurando no dicionário, tendo a resposta ali de maneira fácil, né? Então, I might go to the party. If so, can you give me a ride? Então, se sim, se eu for mesmo, no caso disso acontecer, é isso que significa. Can you give me a ride? Significa, você pode me dar uma carona. Então, eu tô dizendo, pode ser que eu vá na festa. Se eu for, você me dá uma carona? É isso que tá dizendo a frase, ok? E a última, muito legal, principalmente pra gente usar com filhos, que é no ifs, ands or buts, né? Não é só com filhos, obviamente, mas significa assim, sem desculpa, sem mais, sem si, é mais ou menos isso. Então, você tá pedindo alguma coisa para um filho fazer, enfim, tá dizendo que é hora de jantar, é hora de fazer lição, e aí começa aquele monte de argumentos de, mas eu não quero, mãe, pai, agora não, mas primeiro isso. No ifs, você inclusive pode falar só no buts, sem mais, chega. So, no ifs, ands or buts. Então, olha só, if, and, but. No ifs, no ands, no buts. No ifs, ands or buts. E aí o exemplo que tem aqui é, quando a gente está pensando exatamente nisso, nos filhos, então, no ifs, ands or buts. Finish your homework. Então, bem autoritária, né? Então, sem mais, termina a lição de casa, né? Agora, depois você faz aquilo que você está pedindo. Então, é uma expressão super legal. E, como todas as outras coisas, para você se apropriar dessas expressões e colocar em uso mesmo, você precisa praticar, ok? Então, pratica comigo lá no Instagram. Diego, pode ir para a nossa última tela, por favor? Pratica comigo lá no Instagram, manda mensagem, interage comigo lá nos quizzes. Eu tô sempre fazendo um monte de exercício, enfim, muitas coisas, muitas interações com vocês, principalmente lá nos stories. Sempre tem conteúdo novo. Me sigam lá então, para quem não tá me seguindo ainda, Inglês com Júlia Monteiro. Mais uma vez, gostaria muito de agradecer à Rádio pelo espaço, que é muito bacana mesmo. Não perca, você que está me acompanhando sempre está de parabéns, continue me acompanhando. Para você que está me assistindo pela primeira vez hoje, seja muito bem-vindo. Eu espero que você tenha gostado, que você, a partir de agora, também acompanhe todas as aulas para poder aprender esse inglês aí de uma vez por todas e deslanchar. E se você está aqui na Flórida, se você está pensando em vir aqui para a Flórida, só está esperando essa bagunça desse mundo que está de cabeça para baixo passar, e a gente espera que passe rápido. E aí, assim que você puder vir para cá, procure pela Mila para aprender inglês. Eles têm cursos para alunos internacionais com visto F1. É uma escola excelente. Eles têm 2 unidades por enquanto, uma em Miami, uma em Orlando. Só mandar mensagem para eles, só entrar em contato pelo Instagram, pelo site, por telefone. Tá aqui, milausa.com é o site, e aí eles têm aqui Mila Miami USA, a unidade em Miami, e Mila Orlando USA, ok? Entrem em contato com eles, sigam eles no Instagram, me sigam também e see you next Tuesday. Thank you so much.